Muito bem. Obrigado pela sua participação, viu, Luciana? Foi bastante relevante. O que ela está falando realmente é fundamental, né? O pai quer ganhar dinheiro, pega o menino e vai fazer um funk com o menino e erotiza tudo. Isso aí cabe processo, porque o Estatuto da Criança e Adolescente é bem claro sobre isso. É colocar a criança numa situação de vulnerabilidade. Então tem os artigos do ECA que tratam sobre isso e pode ser sim denunciado num conselho tutelar, exigir que vá até uma delegacia, faça investigação, envie para a promotoria. O Instituto Alana trabalha muito nisso, fiscalizando conteúdo de mídia impróprio para a criança. O foco deles é criança e consumo, as relações de consumo, mas também trabalhou muito a erotização. Uma dica para os pais, dentro desta questão, Luciano, obrigado, que bom que você assistiu e gostou aí das nossas palestras. Nas palestras, como é para adulto, a gente tem condição de falar de uma forma mais aberta, mais direta e incisiva. Hoje eu sofri a censura aqui em 4 vídeos meus, mas eu entendi que realmente era importante censurá-los, cortados pelo público-alvo. Mas olha só, uma vez que os pais servem de primeira modelação, de exemplo para escolhas e comportamento da criança, o que eu aconselho sempre aos pais? Está assistindo um conteúdo. No meio daquele conteúdo, um filme, por exemplo, tem uma cena erotizada, sensual, de carícias, e tem uma criança assistindo, muda de canal. Não espera a criança sair da sala, não. Tem um clipe, enfim, qualquer que seja o conteúdo de mídia ou mesmo uma música, os pais estão próximos, tome a decisão e a iniciativa de mudar. A criança vai observar o seu comportamento e passará a agir dessa maneira também quando encontrar conteúdo assim. A Luciana vai te perguntar, mas eu só queria explicar que fui eu que censurei, viu, os vídeos do ódio, porque eu entendi que realmente não daria para mostrar, não. Esses são vídeos reais de crianças brasileiras em situações que eu, particularmente, não gostaria de ver filho nenhum nessa situação. O que eu quero colocar é o seguinte, você estava explicando que muitas crianças repetem algumas cenas que veem em casa, mas de uma maneira até inocente. Elas repetem porque recebem aquilo. Alguns pais, com medo dessa erotização, eles reagem de uma maneira muito severa, muito dura, acabam xingando, batendo, castigando a criança. Tem esse outro lado também. Qual que deve ser a postura dos pais, justamente para não causar um mal, um estrago também? Até uma aversão. Até uma aversão a isso e ter esse equilíbrio mesmo, né? Deixa eu até somar na pergunta, porque a Josi coloca assim: meu marido me agarra muito perto dos meus filhos, beijos e apertões. Eu acho errado, já disse a ele o que eu faço. Então tem os extremos, né? Tem talvez essas demonstrações de carinho entre o marido e a mulher que é normal, tem que acontecer num casamento. Às vezes a descoberta da criança, olha, o outro... Eu tenho um órgão genital que o menininho não tem. Então, aquelas descobertas, essa fase que é natural da criança, como que o pai deve agir? Olha, parece até brincadeira, mas eu sempre amo a pergunta de vocês, as perguntas, e dá vontade de ter vocês sempre no auditório quando as palestras são com interação. Porque eu faço palestras com abertura para debate, para discutir o assunto. É importante não assustar com o assunto. A sexualidade, vamos dizer, o desenvolvimento da sexualidade da criança é algo normal, todos nós nascemos com isso, e deve ser tratado como normal, à medida que a criança vai perguntando e a gente vai respondendo, a criança assimila de forma natural aquilo que é certo. Importante não deixar o certo virar errado, o errado virar certo. Sim. Opa, esse conteúdo de mídia, a criança por acidente acessou um conteúdo pornográfico, explicar que aquilo não é um comportamento normal, que aquilo não é correto e por que não é correto. O papai e a mamãe se beijar e se abraçar, sim, ela é correto. E você pode dizer, olha, o papai é adulto, a mamãe é adulta. Nós, quando adultos, gostamos um do outro, a gente olhou o papai para a mamãe e a gente então começou a conversar, namoramos, nos casamos e depois que nos casamos, a Bíblia diz que o marido e a esposa são íntimos um do outro. Então, por isso o papai pode beijar a mamãe e o papai. Mas a mamãe pode beijar outro homem na rua? Para a criança isso é óbvio, não pode nem o papai. Quando você então for adulta, ou adulto se for menino, e você namorar, casar, aí sim você pode abraçar, pode beijar. Então tem coisas que são próprias só para a idade. Como um médico, só dá para ser médico quando for adulto. Mas esse papai e essa mãe também precisa, né, tomar muito cuidado. Não exceder. Estamos falando apenas do abraço e do beijo. Isso aí. Deixa eu te falar. Pode falar, Luciana. Não, só para finalizar, assim, até as situações que a criança repete dentro de casa, se ela vê num filme. Sim, é modelação. Então, como que o pai deve agir em relação a essas atitudes? Depois dessa pergunta, a gente vai chamar aquele último vídeo do desenho, se não me engano. Ótimo. Que a gente vai mostrar. Eu acho que o vídeo até ilustra o que a Luciana está falando. Isso aí, vamos ver o vídeo primeiro, porque a gente pode falar sobre isso, a imitação? Adoro derrotar carecas diabólicos, mas achei que tínhamos vindo pra cá pra ficar longe disso tudo. Tem um secador de cabelo aí? Você precisa comprar uma mala maior, Lois. Eu não precisaria de tantos banhos quentes se o final de semana fosse em Palm Springs. A Antártica é melhor que cactos, que nunca esconderiam a tecnologia de cristais kryptonianos.
Mas na próxima vez que sentir frio, é só me chamar. Eu te aqueço. Não usaria sua visão de calor em mim, usaria, Superman? Não, só de raio-x. Espertinho. Ai, dá pra arranjar um lugarzinho onde não tenha robô? Até o robô ficou erotizado, a carinha do robô ali. Tava esperando para ver o que ia acontecer. Pastor, eu falo muito, Luciano, eu falo muito sobre a influência direta da mídia, dos meios massivos de comunicação no comportamento, como isso gera comportamento. Então, o exemplo, quando eu vi, seja o papai e a mamãe de uma forma que não devia, ou num desenho, numa novela, num filme, num clipe, numa música, o importante é não fazer disso um monstro na hora. Trate de forma natural, porque a criança não sabe sobre o seu comportamento. Por que ela está fazendo isso? Ela está apenas repetindo algo que ela entendeu ser normal e passivo de imitação. Então, isso é feio, é horrível, você vai apanhar, vai para o quarto agora. Não dê essa ênfase para o assunto, porque senão ela vai passar a desejar isso. Há uma tendência natural da criança a desejar aquilo que é proibido também, o adulto, o adolescente. Então, comece a conversar. Por que você está fazendo assim? Onde você viu isso? Isso não é normal. E tente falar numa linguagem apropriada para que a criança entenda. Leva-se em conta a idade da criança e a capacidade de assimilar, ou seja, como a criança se comunica e como ela consegue entender. Então, não vai tratar um adolescente com uma fala de criança. E não trate uma criança com uma explicação que seria própria para o adolescente. Então, a criança imitou algum comportamento, tire a atenção do comportamento e vá trabalhando para corrigir nos bastidores. Muitas crianças, infelizmente, têm o hábito da masturbação porque acabou aprendendo com um coleguinha na escola, um pré-adolescente, ou mesmo as meninas na hora da higienização, e as mães colocam aquilo como um monstro. Isso reflete problemas no casamento. Eu atendi um casal que levou muitos anos para conseguir ter uma relação saudável, porque a mãe vivia tratando aquilo como um monstro, o toque. Então, tire a atenção da criança, leve para uma brincadeira. Quando a criança tem 7, 8, 9 anos, mande tomar banho só de porta aberta, sem estar trancado. De tempo em tempo, a mãe abra, vá pegar uma escova de dente, para que a criança saiba que a qualquer momento o pai possa entrar, e coloque foco em outras coisas. Não trate como um monstro. Sexualidade é normal, é natural. As crianças têm brincadeiras sexuais normais, quer ver, quer tocar. Então, é importante não colocar isso como horrível, como feio. Deus fez assim e tem um desenvolvimento normal. Explica sempre as perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Explica apenas o que a criança perguntar. E uma coisa que eu gosto muito de pensar também é o seguinte, nunca deixar crianças brincando sozinhas sem esse monitoramento, né, trancadas no quarto. Tem que ser, como o Austin falou ali também, a questão do banho, tem que ser de porta aberta no quarto brincando, porque você nunca sabe o que a outra criança pode sugerir e vice-versa. Isso aí. Jean, você observou que no desenho, quando nós éramos crianças, creio que boa parte de nós assistíamos desenhos, os nossos pais também, eles não tinham esse conteúdo. O enredo, as histórias não eram carregadas de violência e sensualidade como é hoje. A mulher está enrolada na toalha. Isso aí. Eu nunca ouvi uma fala semelhante em nenhum dos desenhos que assisti na minha infância. Então os pais... Na época que eu era criança, o Super-Homem só queria salvar o mundo. Os pais entendem que hoje continua o mesmo enredo, a mesma história. Então ela seleciona um grupo de desenhos que fez parte da sua infância e coloca para que os filhos assistam, sem eles assistirem antes. Mas até os desenhos modernizaram, né? Washington, você falou de linguagem, e a gente vai encerrar o nosso bate-papo porque estouramos o tempo e é triste sempre quando você vê. A gente fica feliz e triste quando você vê, porque quando termina a gente fica triste. Mas a linguagem que você usa com as crianças, ela é muito perfeita. Você já deu exemplos aqui de que é muito fácil você falar de assuntos que às vezes são monstruosos, entre aspas, de uma maneira muito familiar para a criança. Infantil, né? Exato. E eu queria que você desse o contato do seu site, onde o pessoal encontra o material. Se quiser levar, inclusive, você para palestras e convites, por favor, Washington. Sim, olha, é uma pena que o tempo acabou, mas é uma alegria mais uma vez ter a sua audiência aí. Você que está assistindo o vídeo pela internet, uma reprise, olha, anotem os nossos contatos, o nosso site, salvesuafamilia.com.br, tem muita publicação e postagem interessante. Pode mandar um e-mail com a sua dúvida ou necessidade, tem uma questão específica, precisa de uma orientação, como lidar com a situação com as crianças? Manda um e-mail para mim, contato@salvesuafamilia.com.br ou salvesuafamilia@hotmail.com. O telefone da Casa Pastoral 3429-9400, deixa lá o seu nome e telefone, eu retornarei e farei contato. Se quiser uma palestra, um seminário, um congresso, estarei à disposição para servir vocês também.